Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar de duas obras da Taylor Jenkins Reid que eu li recentemente, dei 5 estrelas e acho que a gente precisa conversar sobre essas duas histórias. Bom, os dois últimos lançamentos da Taylor Jenkins Reid aqui no Brasil foram Evidências de uma Traição e Para Sempre Interrompido. Para Sempre Interrompido lançou no finalzinho do ano passado, não, um pouquinho antes do finalzinho do ano, e Evidências de uma Traição foi agora aí no começo de 2022. Evidências de uma Traição, ele é um conto bem curtinho, bem rapidinho de ler, que tem aí uma referência com algumas outras obras da autora, uma referência bem pequena, mas ainda assim a gente consegue pescar. E Para Sempre Interrompido é um romance, foi um livro que ela escreveu há muito tempo, apesar de ter chegado no Brasil só no ano passado. Então não é um dos últimos livros que ela escreveu, mas ainda assim eu dei 5 estrelas pra ele, dei 5 estrelas pro conto e hoje eu vou falar pra vocês por que vocês devem ler, o que eu achei dessas duas histórias. Se você é novo por aqui e gosta da dona Taylor Jenkins Reid, tem outros conteúdos sobre a autora aqui no canal, vou deixar linkadinho aqui nos cards, porque é uma autora que eu gosto bastante, conheci ela em 2020 e me apaixonei, ela é incrível. Então sempre que eu posso eu tô fazendo aí resenha dos livros dela, tô postando aqui conteúdo sobre ela, então já se inscreve pra você não perder os próximos vídeos aqui do canal. Você pode acompanhar as minhas leituras em tempo real lá no Instagram, no Scooby, que elas estão sempre atualizadas, a gente pode falar sobre livros por lá também, podemos ficar mais próximos também, então eu tô te esperando nas minhas outras redes. Se você quiser comprar qualquer livro da dona Taylor, tem link pra compra aqui na descrição do meu vídeo, eu ganho uma pequena comissão, não alterem nada no valor da sua compra e a gente acaba aí se ajudando, viu? A gente vai começar falando de Evidências de uma Traição. Essa é uma história que a Taylor já escreveu há algum tempo, mas como eu falei, só chegou agora no comecinho de 2022, finalzinho de 2021 aqui no Brasil. É publicado pela Paralela, quase todos os livros, na verdade, só tem um livro da Taylor que não é publicado pela Paralela aqui no Brasil, o resto todos são, inclusive esse conto, e ele tá em formato de e-book, você só vai conseguir ele nesse formato. Bom, essa é uma história contada em cartas, a gente vai acompanhar as cartas da Carrie e do David. A Carrie, ela é uma mulher que vai descobrir que o marido está tendo um caso, ela vai descobrir as cartas da amante do marido. E o que ela vai fazer? Ela vai pegar e ela vai falar com o marido da amante do marido dela, que é inclusive que é o David. Por quê? Porque toda essa gente é casada e aí o marido dela tá tendo um caso com a Janet. Eu sei que parece um pouco confuso, mas depois faz muito sentido. A Carrie, ela é casada há muito tempo aí com o Ken, que é um médico dermatologista. Ela abriu mão de muita coisa da vida dela pra estar junto com ele. Ela tem uma vida muito confortável com ele. Não é uma vida, tipo assim, de altas emoções, mas é o que ela, enfim, até então gostaria de ter, que é uma vida tranquila. Ela vai descobrir essas cartas, ela vai descobrir essa traição e ela decide falar com o David, perguntar se o David quer ver essas cartas, se o David consegue ver se tem cartas do marido dela na casa dele, né, nas cartas que o Ken mandou pra Janet. E é a partir disso que o David e a Carrie vão começar a se corresponder, eles vão trocar aí confidências, eles vão se apoiar um pouco, ser um suporte aí um pro outro, porque apesar de descobrir a traição, eles não vão confrontar os parceiros deles. Eles vão deixar essa história rolar e eles vão ir continuar conversando. Em determinado momento eles vão ir para um almoço, eles vão para um café e vão acabar se aproximando. Como eu disse, é uma história bem curtinha que gira em torno desses 3 relacionamentos, né? No caso, da Carrie com o marido, do David com a esposa e da Carrie com o David, que eles vão acabar se aproximando e se tornando amigos. É uma história muito legal, o plot eu achei bem interessante, que apesar de ser previsível, não tava aí no meu radar, não era alguma coisa que eu esperava. Confesso pra vocês que algumas vezes eu não entendia o porquê que eles não confrontavam, assim, o parceiro, porquê que eles não terminavam as relações. Mas é importante levar em conta que é uma história que se passa em 1976, ela começa ali em 1976. É uma outra época, as coisas são um pouco diferentes do que é hoje em dia, e conforme você vai vendo a relação da Carrie e do David se estabelecendo, se solidificando, digamos assim, você começa a entender o porquê das escolhas de cada um, você começa a entender o porquê que eles chegaram nesse ponto do relacionamento de cada um. É uma história muito legal, é uma história principalmente pra você que, enfim, já tem um relacionamento há um tempo, você entender as coisas que vão acontecendo. Uma traição nem sempre é fácil, e o plot que a gente tem aqui é muito, muito legal, gente. Eu não esperava, eu fiquei tipo assim, oh meu Deus, eu não pensei nisso. E
realmente é uma coisa que acontece na última página, sabe? Fala muito sobre relacionamento e como, gente, relacionamentos são difíceis. Como as coisas não são, tipo assim, no papel, ai, traiu a pessoa, acabou o relacionamento, não. Tem muitas nuances atrás disso, sabe? Tem muitas coisas que podem acontecer. Então, essa história me fez refletir muito sobre isso. Eu fiquei muito encantada com esses dilemas de um trair o outro, que daí fica... Eu gosto muito de histórias assim que parece que a minha cabeça vai explodir. Eu terminei o conto e eu queria conversar com alguém sobre ele e já fui falando pro meu marido, já fui passando spoiler, já fui contando. Tipo, é um novelão mexicano, assim, por isso que eu gostei muito, muito, muito desse conto. Acho que vale super a pena. Ele tá aí na faixa de uns R$7 na Amazon, então é bem bacana, eu acho que é uma história que vale a pena. Ele tem uma pequena referência a Daisy Jones e ao Mickey Riva, que são dois personagens que aparecem em outros livros da autora. Mas é só uma menção, assim, não tem nada demais. Tipo, a pessoa tá ouvindo uma música dos dois, enfim. Quando eu terminei, eu falei assim, cara, eu preciso indicar essa história, porque eu já ouvi muitos comentários negativos sobre essa história. Só que eu acho que assim, eu não sei se é porque eu me coloco muito no lugar das minhas personagens, dos personagens que eu leio e tal. Eu comecei a sentir muita empatia, sabe, pelos dois. E no final você vê que, tipo assim, ó, ninguém é perfeito. Nem, tipo assim, as pessoas que estão sendo traídas, elas podem ter aí uma boa conduta, sabe? Ninguém tem. Ninguém é 100% bom, ninguém é 100% ruim. E eu gosto disso nos livros da Taylor. Quantos personagens dela são realistas, sabe? Então, é por isso que eu acho que vocês deveriam ler. Leiam Evidências de uma Traição, depois voltem aqui e me contem o que vocês acharam dessa história, o que vocês acharam do final. É muito sensacional. Dei 5 estrelas e daí eu pensei assim, quero ler alguma coisa de Dona Taylor de novo. E o último livro dela que saiu aqui foi Para Sempre Interrompido. Eu logo adquiri ele, comprei ele na Black Friday, se eu não me engano, e eu ainda não tinha lido. E ele tava no meu radar e eu falei assim, cara, eu vou ler, porque acabei de ler o conto dela, já tô no embalo, vou ler Para Sempre Interrompido. E é dele que a gente vai falar agora. Para Sempre Interrompido, ele é uma história sobre luto. Aqui a gente conhece a história da Elsie e do Ben, mas da Elsie, na verdade. Eles estão casados há 2 semanas, eles se conhecem há 6 meses, a história deles acontece de uma maneira muito rápida, tipo, eles já ficam, logo já estão morando junto, e em 6 meses eles se casam. Então eles estão 2 semanas casados e o Ben, ele vai falecer de uma maneira muito repentina. Ele vai ser atropelado por um caminhão. Se não bastasse toda essa parte do luto, de ser um relacionamento recente, o Ben, ele nunca contou pra mãe dele, que é a única parente viva que ele tem, que ele se casou. Na verdade, ele nunca contou da existência da Elsie pra mãe dele. Então esse é o grande dilema do livro. Por quê? A gente vai ver 2 mulheres que não têm contato nenhum, tendo que decidir sobre as coisas do Ben, sobre, enfim, o que fazer com o corpo, se vai ser cremado, se vai ser enterrado, como é que vai ser o velório. E elas não têm contato nenhum. E tipo assim, a mãe dele já detesta ela de cara, assim, ela não entende o que tá acontecendo. Porque é um período muito difícil, o período dela acaba de perder o filho. E a gente acompanha a relação dessas 2 mulheres, de como que elas vão fazer pra chegar num acordo, o melhor pro Ben, pro que ele queria, respeitando a memória dele. E também a gente acompanha um pouco do luto da Elsie, né? E como que eles se conheceram. A história ela é muito do presente e do passado, então a gente tem capítulos no presente, onde o Ben já faleceu, tendo que decidir as coisas nesse processo de luto. E capítulos no passado, onde a gente vê como é que eles se conheceram, como eles foram morar juntos, como é que eles decidiram casar. É um livro que até, sei lá, a metade dele, ele era muito previsível pra mim. Eu já sabia qual seria o plot, eu já sabia o que iria acontecer. Ele é dividido em 2 partes. Quando chegou no final da primeira parte, meio que senti que tudo que eu achei não era o que seria. Tudo que eu tinha, enfim, previsto não aconteceu. E eu falei assim, opa, acho que esse livro aí vai ter uma reviravolta. Um pouco antes do final, eu falei assim, esse é um livro de 4 estrelas, porque eu não entendo essa paixão dos dois, mas a parte do luto me toca bastante. Aí, quando eu tava aí faltando, sei lá, umas 100 páginas pra terminar, gente, meu marido sofreu um pequeno acidente doméstico. E daí, parece que tudo, um acidente doméstico, ele cortou o dedo, enfim, foi uma coisa pequena, mas ele levou pontos, enfim. E daí, toda a página que eu lia, né, da Elsie, todo o luto que ela tava passando, parecia que eu me colocava no lugar dela. Então esse livro começou a tocar muito, muito, muito nas minhas emoções. E começou a choradeira. Gente, eu chorei tanto nas últimas 100 páginas desse livro, eu chorei tanto, tanto, tanto com o final desse livro, eu me coloquei tanto no lugar dela, tanto, tanto, tanto. Porque, por mais que tenha sido um corte no dedo, todas as reflexões que a Elsie tem sobre o parceiro dela, sobre o luto, sobre como é você perder a única pessoa que acredita em você, sabe? A pessoa que te dá o suporte pra tudo. Cara, eu me coloquei muito no lugar dela, muito, muito mesmo. E eu dei 5 estrelas pra esse livro porque essa parte é muito
profunda. Eu achei, me tocou demais, assim, foi o livro da Taylor Jenkins Reid que eu mais chorei. Claro que casou ali, né, o momento da minha vida com o momento da leitura do livro. Mas eu não posso negar que ele é muito bom, assim, nessa parte. Eu sei que também não é um livro favorito de todo mundo, porque o que acontece? É um livro que ela escreveu há muito tempo, então, tipo assim, não é o auge da escrita da Taylor Jenkins Reid. Inclusive, eu acho que a escrita dela é um dos pontos fracos da história, sabe? Ela é muito, enfim, muito simples, assim, não tem aquele quê de Dona Taylor que a gente gosta das histórias dela. Mas, em compensação, ela entrega personagens muito interessantes. A mãe do Ben é uma personagem muito interessante, que passa muita coisa, que já perdeu o marido, que já perdeu o filho. A carga emocional que essa história tem é bem profunda. E também a gente tá indo em torno do dilema de por que o Ben não contou, né, pra mãe dele, da Elsie. Se ele tava tão apaixonado, o que acontece? Porque a minha primeira impressão desse livro é que o Ben não contou porque a mãe dele não era uma pessoa que ele queria estar próxima e não é bem isso a história, sabe? E, gente, o quão difícil é estar na posição das duas, sabe? De perder um marido, de perder um filho. Enfim, não consigo nem imaginar. Mas conforme eu me colocando no lugar das duas, choradeira. Fiquei cara inchada de tanto chorar. A parte que eu mais gostei da história foi a segunda parte do livro. E, cara, se você gosta de livros pra chorar, se você gosta de livros dramáticos, assim, essa é uma ótima pedida, gente, sério. É um livro que tem muito drama. E é aquela coisa, né, a gente tem personagens muito reais, né? Então a Elsie, ela em determinados momentos da história, ela é muito irritante. Você fala assim, minha filha, o seu marido morreu, mas o resto do mundo, ele continua acontecendo, né? Às vezes ela é muito cruel com a amiga, tipo, ela não permite que a amiga seja feliz e que ela toque o barco, porque a Elsie não tá feliz, sabe? E você entende que é um dos processos do luto também, que é muito difícil a gente julgar uma pessoa nessa situação. Enfim, é pra você refletir, assim, de tipo, meu Deus, eu estou julgando, eu não deveria estar julgando. Por isso que eu digo que são personagens muito parecidos com a gente, porque a gente nunca tá 100% bem ou 100% ruim. Às vezes a gente tá muito bem, mas o que eu quero dizer é que ninguém é 100% bom, né? Todo mundo tem defeito. E aqui na história a gente também tem, porque, por exemplo, o Ben, pra mim, ele não é cativante. Pra mim, ele tem um carisma de uma porta. Assim, eu não entendo o apelo e a paixão que a Elsie sente por ele, sabe? Pra, enfim, já se conhecer, já morar junto, já casar. Eu acho muito vago, assim, eles são bem excêntricos, o relacionamento deles tem coisas muito diferentes, assim, eles têm muita personalidade, mas ainda assim, ele não foi um cara que me cativou, né? A história do luto da Elsie mexeu mais comigo do que a própria história de amor. Mas no final, assim, a última cena que ele aparece, eu me acabei de chorar, gente. Esse livro, ele fala muito sobre como a vida é um instante, né? Tipo, às vezes a gente tá aqui e a gente, sei lá, como ele saiu pra comprar um cereal, foi atropelado e faleceu. Quanto as coisas, às vezes, elas fogem da nossa mão e do que a gente pode fazer, sabe? O quanto a vida, ela não é previsível, né? Outra coisa muito importante dessa história que me fez, assim, realmente dar 5 estrelas é que foge muito do clichê, do convencional, quando a gente tá falando de um livro sobre luto, sobre perda, sabe? Eu achei que a autora seguiria por um caminho, por isso que eu falei pra vocês, até, sei lá, metade do livro eu falei assim, cara, tenho certeza como essa história vai acabar. E ela não acabou como eu imaginava, assim, sabe? E é muito bacana a gente ver como também tem outros personagens secundários que agregam muito pra história. Quanto a perda de cada um vai, de uma forma, ensinar a Elsie o quanto ela vai poder ajudar as pessoas também. Eu dei 5 estrelas pra ele, eu não favoritei, como falei pra vocês. Eu acho que a escrita da autora aqui não tá naquele patamar da escrita da autora. Isso, claro, porque ela escreveu há muito tempo, então conforme as pessoas vão amadurecendo, as coisas vão mudando, né? Isso acontece com a escrita também. Só que não favoritei. Ele me fez chorar muito, mas eu também relevei que eu chorei muito também pelo momento da minha vida, porque, enfim, meu marido cortou 2 dedos, levou 3 pontos, eu achei que era o fim do mundo. Mas enfim, gente, é isso. Esse é um livro pra chorar, pra você, enfim, refletir muito sobre vida, sobre a nossa passagem aqui na Terra, sobre o que a gente pode fazer e como que a gente lida com as perdas que a gente... Bom, era isso que eu tinha pra falar sobre essas 2 histórias. Foram as 2 últimas leituras que eu fiz da minha autora favorita. Amo a Dona Taylor. Precisava vir aqui contar pra vocês também o que eu achei. Eu quero saber de vocês, se vocês já leram, o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Deixem tudo aqui pra mim nos comentários que eu quero saber. E eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Um grande beijo, um grande abraço.